Oi, meu nome é Priscila Tabet, sou conhecida como a Sincerona. Já esqueci. E nessa série de vídeos eu vou te ensinar a ser uma master de sucesso. Eu sei que isso parece muito bom para ser verdade, mas se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu também ficaria com o pé atrás. Mas tem umas atazanadas aí... é assim que eu chamo elas, que já passaram por todo esse processo comigo e hoje construíram uma trajetória de sucesso. São masters reconhecidas e já subiram aos palcos de grandes eventos. Mas, apesar de todas essas histórias de sucesso, a minha vida nem sempre foi assim. Bom, a Priscila Tabet, antes dos cílios, trabalhava com unhas. Na verdade, sou formada em marketing e na época de faculdade eu comecei a fazer unhas para ter uma renda extra. E a estética, ela tem essa característica, né? De te oferecer uma renda extra, você começa a trabalhar em casa, com as amigas, faz os amigos do trabalho, as amigas da faculdade. Então, a estética, ela tem essa característica de proporcionar uma renda extra. Depois você fica apaixonado pela estética e acaba se tornando a renda principal. E assim aconteceu comigo. Eu me formei em marketing, já trabalhava com unha. Logo depois de eu me formar em marketing, eu fiquei desempregada. E aí eu comecei a atender clientes em casa e vendia bolsa, atendia clientes, atazanada. E para poder ganhar dinheiro, né, porque eu não tinha mais uma fonte de renda fixa. Então, eu descobri um curso de cílios em Copacabana. E aí eu falei, nossa, extensão de cílios? Que negócio é esse? Que maluquice é essa, gente? Extensão de cílios, que eu fazia unha, de repente, cílios? Eu nunca imaginei que eu fosse alongar cílios na minha vida. Mas como eu gosto de inovação, eu sou inovadora, eu sou empreendedora, eu gosto de arriscar, eu gosto de entrar no mercado novo, no universo novo, eu gosto de me desafiar. Eu fui fazer esse curso em Copacabana em 2009. E aí, logo depois do curso, veio o meu primeiro estúdio, né? Veio a concepção do primeiro estúdio de extensão de cílios, que foi extensão de cílios e unha em Nova Iguaçu. Foi meu primeiro projeto, era um projeto que era para ser franquia e eu só queria fazer cílios e unha. Na verdade, alongamento de unha, alongamento de cílios, o nome era Estúdio Along. Então, eu só fazia cílios e as meninas só faziam unha, porque eu treinei uma equipe para isso, para que eu me especializasse só nessa área. Então, primeiro, eu como era especialista em unha, tinha vários certificados nessa área, né? Fazia unha de fibra, unha de gel, unha de porcelana. E aí, quando eu decidi criar o Estúdio Along, que era um estúdio, foi o primeiro estúdio da Baixada Fluminense especializado em unhas e cílios. Então, eu decidi treinar uma equipe para fazer unhas e decidi me dedicar aos cílios, que se tornou minha nova paixão. E eu fazia na época, em 2010, foi quando eu abri o estúdio, eu fazia só cílios de tufo e fio a fio, sem isolamento. Gente, não foi fácil não, tá? Queria dizer que trajetórias têm começos difíceis, nem sempre a gente acerta no início, mas eu fazia, elas amavam o procedimento e assim eu fui ganhando notoriedade. Eu saí em algumas matérias no jornal, eu dei entrevista para o Jornal Dia sobre cresci na Baixada, eu saí em algumas colunas, fiz algumas pessoas famosas e ali eu fui ganhando experiência, notoriedade e autoridade no ramo de extensão de cílios na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Tudo isso era tufo, gente. Tufo e fio a fio clássico sem isolamento, tá? Danificando bem os cílios da cliente mesmo, porque eu não sabia, não tinha técnica, pra mim aquilo era normal. 10 anos atrás, tufo era normal. Fazer tufo com adesivo de cianoacrilato, fio a fio sem isolamento, era normal. Não se tinha informação. A informação chegou no Brasil em 2014 para 2015, que foi quando eu fiz o meu primeiro curso de fio a fio clássico com uma master que tinha mais de 5 certificados internacionais e fez o cílio de todas as artistas globais aí lá na Barra da Tijuca. E ela começou a fazer história na internet pela qualidade do acabamento, que era diferente do meu. Falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque o cílio dela não fica igual ao meu. Por que meu cílio fica tão engessado? Por que as minhas clientes voltam com cílios tão danificados e os cílios dela é tão perfeito, né? E eu queria aquela perfeição para mim. Então, em 2015, ela abriu a primeira turma, que eu fui uma eu estive, né, nessa primeira temporada dela de turmas de fio a fio clássico correto.
O salão ainda funcionava nessa época, inclusive o curso de extensão de cílios de clássico correto foi um divisor de águas para mim, porque eu fazia o procedimento errado, as clientes tinham cílios danificados, muitas delas faziam alergia, e depois elas voltaram, elas, mesmo com os cílios danificados, tinham que ter uma pausa. Então, quando eu fiz a técnica correta de fio a fio clássico, que eu respeitei isolamento, respeitei a distância da pálpebra, respeitei a qualidade do trabalho, entreguei um trabalho de qualidade, eu passei a ter clientes mais fiéis, com menos problemas alérgicos, voltando nas manutenções corretas, clientes que propagaram também essa técnica pela Baixada Fluminense. Quando eu montei meu primeiro estúdio, eu fui ao banco, fiz um empréstimo, sem saber se eu ia conseguir pagar. Mas como eu já disse anteriormente, eu sou empreendedora, sou ousada, sou corajosa, sou dessas mesmo, não faço nada, que faço as coisas, eu compro coisas sem dinheiro. E o curso também eu fiz sem dinheiro. Eu pedi a um tio meu emprestado, disse para ele, mandei um textão para ele no Facebook. Eu tinha que convencê-lo. Na verdade, primeiro eu tinha que vender para ele que eu tinha que fazer o curso, para que depois ele pudesse comprar o curso para mim, e para que depois eu pudesse pagar ele. Então foi nessa dinâmica. Eu não tenho vergonha de dizer, porque tem muitas pessoas que investem nos filhos, maridos que investem nas esposas. Eu não tinha essa pessoa. Eu sempre ajudei a minha mãe, sempre ajudei minha família, não tinha um marido, então eu tinha que me virar, né? Tinha que dar o meu jeito. E aí eu liguei pro meu tio, depois eu mandei um textão para ele no Facebook falando tudo sobre o curso de fio a fio clássico e disse que aquele curso seria um divisor de águas na minha vida. E foi. Ele fez uma pesquisa para saber se, pelo valor do curso, que era R$4.500, se realmente era real, né? Se ela realmente iria entregar o que ela estava prometendo na rede social e se realmente iria valer a pena. Depois de toda a análise que ele fez, disse sim para mim e eu disse sim para o mundo dos cílios. A partir de então, eu fiz esse curso em agosto de 2015, na última turma do mês. Depois eu não parei mais, né? Até hoje consegui pagar o meu tio, graças a Deus. Então, primeiro, quando eu saí do curso, achei que eu não fosse conseguir nada, tá, gente? Achei que eu fosse ter que fazer outra coisa na vida, voltar a vender bolsa, porque quando eu fiz o curso de fio a fio clássico, correto, eu colei, assim, 10 fios, eu passei vergonha, tá? Na verdade, eu passei vergonha. Eu dividi o modelo, quem tá aqui assistindo esse vídeo, deve saber exatamente como é, né? Dividi o modelo com uma coleguinha que sabia mais do que eu. Um olho ficou ótimo, tá? O meu ficou horrível, pintada, pintei ela com canetinha, colei 5 fios aleatórios, totalmente sem visagismo, sem map nenhum, tá? Mas tinha isolamento, 10 fios bem colados, tá? Sendo que a cliente tem normalmente 200. Saí de lá, falei pra minha colega de turma, que é de Salvador, a Letícia, falei, Letícia, olha só, não sei o que eu vou fazer mais não, gente. Vou conseguir fazer extensão de cílios, isso é muito difícil. Eu sou destra, agora eu tenho que descobrir que eu tenho que ser ambidestra. Tenho que trabalhar com as duas mãos, isolar fio por fio. Eu só tenho 150, 200 fios, como é que eu vou fazer isso? A gente não vou conseguir. E aí eu cheguei e falei, não vou conseguir pagar meu tio. Possível. Vou ter que usar a unha, né, do meu salão e o bom e velho tufo para poder pagar a dívida do clássico. Foi aí que uma cliente minha, tão atazanada quanto eu, disse assim, eu vou deitar nessa maca aí, você vai fazer esse fio a fio clássico em mim. Eu falei, mas você vai pagar como? Que amor, deixa eu te explicar uma coisa aqui, o tufo eu faço em meia hora, mas o fio a fio clássico são 3 horas a 4 no mínimo. Então se minha hora no tufo vale 120, no fio a fio clássico tem que ser uns 300 para compensar, isso eu sem saber. Né? O nível de ousadia é tanto que a pessoa sem ter conhecimento, tendo conhecimento técnico, mas sem ter prática, cobrei R$300 e a louca aceitou. Era muito minha amiga também, acreditava nos meus sonhos, falou, vou deitar aí, vou te pagar R$300 e você vai fazer seu primeiro cílio fio a fio clássico pós-curso. E daí eu fiz o cílio fio a fio clássico pós-curso nela, ficou bem melhor do que no curso, né? Já colei aí uma média de 100 fios. E aí, um mês depois ela voltou e eu já estava fazendo um trabalho muito melhor, porque daí eu comecei a fazer mais pessoas. Eu tive clientes com fios tortos, eu fiz o cílio de 4 horas e no dia seguinte ela ligou dizendo que tinha caído tudo, saber se eu chorava, se eu desistia, o que eu fazia, se eu jogava todo o material fora, mas eu falei, não, vou persistir. Persistência e perseverança são 2 palavras muito significativas para mim. Eu não desisto diante do não. O não para mim é encorajador. Pessoas aconteceram, né? A gente não dá para se crescer sozinho, né? Você precisa de pessoas na sua equipe, precisa de pessoas que você vai passar o seu conhecimento, seu treinamento, pessoas que você vai confiar tudo aquilo que você aprendeu e pessoas também querem voar, também querem seguir seus próprios caminhos. Depois que eu tive o Rafael, meu filho,
em 2015. Eu tive que voltar muito rapidamente, um mês depois do nascimento dele, para trabalhar, porque minha equipe estava totalmente desestruturada sem minha presença. E dali para lá, minha equipe de unha começou a sair, começaram a seguir carreira solo. Eu comecei a ficar um pouco desmotivada com relação a empreender, a ter empresa, gestão de pessoas, lidar com emoções, sentimentos, frustrações, medos. Eu não tinha inteligência emocional na época que eu tenho hoje. Eu não tinha preparo de gestão de pessoas que eu tenho hoje. Eu não tinha experiência. Eu era uma aventureira e não uma empreendedora. Então aí eu decidi, em 2017, fechar o estúdio e trabalhar em casa. Corajoso é aquele que dá um passo para trás para dar 10 para frente, né? Eu penso que às vezes recuar é mais sábio do que avançar. Então esse passo para trás foi decisivo para minha carreira hoje. Foi um passo para trás e eu acho que 1 milhão para frente. Quando eu decidi seguir carreira solo, as minhas clientes entenderam, elas gostavam do meu trabalho, elas eram fiéis ao que eu entregava para elas de serviço, que na época já era Fio a Fio Clássico, volume russo. Eu já tinha uma vida acadêmica, com pouca projeção, mas tinha. Já tinha palestrado no Estética em Rio, foi meu primeiro palco como palestrante. Elas, de boa, foram todas migraram para a residência, sem problema nenhum, não tive perda de clientes por isso. Inclusive, logo após o fechamento do estúdio, eu fiz 254 atendimentos em agosto do ano de 2017, faturando em média R$32 mil sozinha. E ali eu vi que eu não precisava necessariamente de um estúdio para poder ter uma boa renda, que eu poderia sozinha seguir minha trajetória. Assim foi. E aí, a minha carreira acadêmica começou a deslanchar. Eu tive a grande sacada de criar um canal no YouTube e passar um pouco do meu conhecimento na prática. Como eu disse, eu fiz 254 atendimentos no mês de agosto, faturando até R$32 mil em média. Então, para que eu conseguisse fazer essa quantidade de atendimento, eu tinha desenvolvido um método que chama-se Cílios Express. Foi esse método de ganhar agilidade, de tornar seu processo mais rápido. Eu queria compartilhar com o mundo porque eu achava que mais colegas de profissão, mais pessoas poderiam se beneficiar dessa informação e também obter resultados mais rápidos, fazer procedimentos mais rápidos, pudessem também aquelas que estavam iniciando na carreira utilizar esse recurso para conseguir, enfim, conquistar clientes sem um prazo muito longo. O start, na verdade, foi esse, né? O start foi o YouTube. Eu comecei no YouTube em 2018, lancei meu primeiro vídeo, depois lancei o Cílios Express, foi o boom. Eu fui conhecida como a Sincerona, né? Me nomeei assim, na verdade me nomearam, né? Eu estava no Estética em Rio, e aí uma congressista tirou uma foto minha no palco, colocou que a Sincerona lacrou, eu gostei desse nome. Achei que tinha a ver comigo e tem mesmo. E aí eu quis trazer para o YouTube essa pegada mais sincerona, mais falar a informação de forma muito dissecada, muito profunda, passar a dinâmica da batida do dia a dia, porque uma coisa é o cílio comercial, outra coisa é o cílio da foto. Eu era cílio comercial, eu era o cílio da batida, eu era o cílio de quem ganhava muito dinheiro e fazia muito procedimento também. Eu trabalhava em média 14, 15 horas por dia, mas era possível. Então, dependia do quanto você quer ganhar. Quando você é autônomo, você determina quanto tempo você vai trabalhar, quantas horas, quanto aquilo vai te trazer de retorno financeiro. Eu tive essa sacada do YouTube e comecei ali a disseminar essa minha versão educacional, essa minha versão acadêmica. E as pessoas foram gostando, foram me dando feedback positivo, foram comentando, foram entrando na onda, foram se aperfeiçoando, foram obtendo resultados. E aí veio a segunda sacada. A segunda sacada foi: para de maluquice, que esse vídeo está ficando longo demais. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar depoimentos de pessoas que também passaram por todo um processo de aprendizado e hoje tem uma trajetória de sucesso. Antes de você fechar essa janelinha, deixa aqui embaixo seu comentário dizendo sobre a sua experiência, o que te conectou nesse vídeo, o que te gerou emoção ou semelhança com essa história. Compartilha aqui comigo, eu também quero saber e quero te ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo da Sincerona.